O Tarobá Rural está de volta para falar sobre as perdas nas hortaliças por causa das fortes chuvas. Não só as plantas foram danificadas, boa parte das hortas também. O Jorge caminha entre a horta onde existiam canteiros cheios de mudas de temperos e verduras. Agora o que mais tem são valetas. A enxurrada levou a terra, as plantas e meses de trabalho. Ficou pouca cultura, né? Daí vai ter que refazer tudo de volta, calcarear, fazer a correção de solo, adubação de volta para começar a plantar tudo de novo. Nem o encanamento da irrigação ficou no lugar. A Sandra estava contando pra gente que aqui, por exemplo, estavam cheios de alfaces. Os canteiros foram arrastados e essa alface estava prontinha para entregar no supermercado. Crateras se abriram. Agora, Sandra, como é que vai entregar, por exemplo, um pé de alface desse aqui? Ainda dá para vender? Perdeu qualidade? Como é que é? Na verdade, perdeu bastante a qualidade. Ele vai ter que tirar toda essa parte aqui assim, ó. Vai vender só o miolo. A cebolinha que não foi levada pela água deitou. Os canteiros já começaram a ser refeitos, mas Jorge diz que não tem muda suficiente para replantar toda a horta. Prejuízo no campo que será sentido nos supermercados já nos próximos dias. A semana que vem já vai sentir no bolso. E a pergunta que muita gente fez esta semana: por que é que o radar meteorológico do CIMEPAR, instalado há bem pouco tempo em Cascavel, ao custo de quase 10 milhões de reais, não emitiu alertas sobre o temporal que estava chegando ao Paraná? Julie Gelensky foi a Curitiba atrás desta resposta. As dúvidas sobre o funcionamento do radar de Cascavel são frequentes desde que ele começou a operar em abril deste ano. Até mesmo o governador Beto Richa perguntou sobre o equipamento após as fortes chuvas do fim de semana. O radar de Cascavel está funcionando desde o começo do ano junto com o de Teixeira Soares e outros equipamentos. Os meteorologistas explicam que os radares são eficientes para previsões a curto prazo, ou seja, 5 a 6 horas antes que os fenômenos aconteçam. Para previsões a longo prazo, outros equipamentos têm mais eficiência. Provavelmente teríamos condições só de fazer alerta em curtíssimo prazo, ou seja, previsão de muito curto prazo. Agora, previsão antecipada, previsão de 5 dias de antecedência, 48 horas de antecedência, o uso do radar é nulo. O CIMEPAR afirma que o radar está funcionando corretamente e cumprindo a sua função junto com outros equipamentos. Durante as fortes chuvas do fim de semana, foi possível monitorar onde havia maior quantidade e direcionar os reforços e a ajuda para as regiões mais afetadas. Nós tivemos uma frente fria parada 3 dias na região. Então, com o radar foi possível saber o que essa frente fria estava produzindo e aonde estava produzindo, qual localidade que estava sendo atingidas pelas chuvas. Então tivemos uma noção da distribuição das chuvas muito melhor que tínhamos há 2 anos atrás, onde só havia estações meteorológicas. Olá, bom dia! Novamente choveu nas regiões oeste, sudoeste e sul do Paraná. A instabilidade não ficou por muito tempo longe. É que como o ambiente ainda estava bastante úmido, as regiões onde já havia chovido ficaram propícias para receber novamente a frente fria. Em Cascavel o sol aparece hoje, mas não por muito tempo. Máxima de 20 graus e pelo menos até quarta-feira. Quando as temperaturas permanecem elevadas, ainda há condições para chuva. É só depois que os termômetros devem apresentar uma queda. Em Londrina, o sol brilha forte, nada de instabilidade. À tarde, a sensação vai ser de calor no norte, máxima de 26 graus. Em Tupanci, a semana também começa ensolarada. As temperaturas ficam entre 16 e 24 graus neste domingo. O IAPAR desenvolveu uma planta que pode minimizar os efeitos da erosão. A experiência também mostra bons resultados na contenção de encostas, queda de barreiras e deslizamento de terra. A solução pode ser aplicada em áreas de risco de enchentes. Os estudos com a gramínea existem há cerca de 20 anos e os efeitos são visíveis. A formação de erosões como esta se estabilizam e a terra não vai embora com as chuvas. Este pesquisador do IAPAR conta que o vetiver pode chegar até 1,5 metro de altura e a raiz de 4 a 6 metros de profundidade.
Estas características criam condição favorável até para evitar entupimento de bueiros. A função do vetiver nesse canal é exatamente estabilizar esse solo. Há um corte do solo, facilmente devido à quantidade de água que vem para cá, haveria uma erosão, um assoreamento, isso aqui estaria inviabilizado, perdido. O vetiver plantado nas beiradas, nas bordas, ele está fixando o solo. Então, essa erosão não aumentaria, e se nós precisássemos cobrir, nós podemos perfeitamente. A planta se adapta a qualquer tipo de solo e, quando unida a outra, tem muita resistência. Regiões onde as chuvas intensas, como essas que nós verificamos recentemente, ocorrem com muita frequência, nós temos efeitos extremamente positivos do vetiver, reestruturando o solo. Assim como o vetiver, o amendoim nativo também é utilizado na recuperação de áreas onde ocorre a erosão. Esse é um dos pontos positivos da leguminosa. O outro é que ela pode ser usada ao mesmo tempo na alimentação do gado. É o que o pesquisador define como fenômeno de consorciação. Um casamento de qualidades e virtudes. O vetiver é uma gramínea que precisa de nitrogênio, embora ela cresça bem em qualquer tipo de solo, inclusive solos encharcados ou solos extremamente secos. Quando ela convive com um amendoim, que é uma planta parente da soja, do feijão, ela ganha um nitrogênio extra. Esta solução pode ser mais eficaz que as estruturas à base de cimento. O vetiver e o amendoim juntos ou separados também podem ser alternativa para evitar erosões em margens de rodovias, como na duplicação da PR-445. Hora de tomar aquele cafezinho. Daqui a pouco você vai ver do Tarobá Rural que mesmo numa semana difícil, de perdas no campo, teve agricultor que foi em busca de conhecimento. E também bola na grama e frango na mesa. Você vai entender o que é que o setor avícola espera ganhar com o Mundial de Futebol no Brasil. Não saia daí, a gente volta já já.